Oficiais da Marinha demonstrando uma forma preliminar, deste dispositivo lá em Washington, capital dos Estados Unidos, disseram que eles hesitaram em chamá-la de máquina porque era tão parecido com um ser humano sem vida. Se você tivesse um cachorro que agisse, conseguisse se expressar como o ChatGPT, eu acho que você diria que você tem um cachorro muito inteligente. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Eu estava aqui usando a internet casualmente, passando ali pelo Twitter, até que eu me deparei com esse tweet da professora Melanie Mitchell, professora lá no Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos. Então, ela postou essa foto aqui do jornal New York Times, de 13 de julho de 1958, provavelmente porque estava vendo isso no dia 13 de julho. E ela destacou, ou enfim, alguém destacou, não cheguei a ver com muitos detalhes, justamente pra gente ver junto, duas ou três partes. Então eu vi essa primeira parte aqui, ó, they hesitated to call it a machine because it is so much like a human being without life. Eles hesitaram em chamar isso de máquina porque é muito semelhante a um ser humano, mas sem vida, E isso me chamou muita atenção. Então eu vi que o contexto da coisa era sobre os perceptrons, em 1958, ali a base das redes neurais, e eu resolvi fazer então um react, ler de fato esse trecho todo, mas com vocês aqui. Então eu vou abrir essa imagem maiorzinha aqui para a gente poder ler com atenção. Enquanto isso, você já pega um cafezinho ou um chá, acho que eu vou fazer um chazinho também, para a gente poder ler junto. Fala galera, eu tô vindo aqui diretamente de Cartagena das Índias, na Colômbia, numa paradinha do caminho de volta do SIGGRAPH, que aconteceu em Denver, nos Estados Unidos esse ano. E eu tô vindo aqui para pedir para você hypar esse vídeo. Então o YouTube selecionou a gente para testar essa nova feature, o Hypar, que busca dar visibilidade para canais que têm menos de 500 mil inscritos. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí para se inscrever e ajudar a gente a chegar naquele duzentão, tá? Então, se você estiver vendo o botão de hypar, clica nele, se não, você clica no gostei, beleza? Dá aquele joinha que você já ajuda a gente a testar essa feature. Valeu? Pronto, tô de volta aqui com o meu chazinho e a gente pode começar a ler. Então temos New York Times, 13 de julho de 1958, Electronic Brain Teaches Itself. Então, cérebro eletrônico que ensina a si mesmo. E aí a gente vê aqui brain entre aspas, tipo cérebro. E itself, it, esse pronome aí no inglês, é usado para coisas inanimadas, não é para pessoas. Bom aí da parte do jornalismo. E aí vem assim, a Marinha, na última semana, demonstrou um embrião, de um computador eletrônico chamado Perceptron, que quando estiver pronto, quando estiver completo em cerca de um ano, é esperado que seja o primeiro mecanismo não vivo capaz de perceber, e aí botaram entre aspas, perceber, reconhecer e identificar o seu entorno sem treinamento humano ou controle. Ou seja, no momento que está saindo essa reportagem, ainda não está pronto, eles estão fazendo uma promessa de que este Perceptron vai ser esse computador capaz de perceber o mundo, entender não está usando entender ali, mas assim, perceber, reconhecer já está num certo nível cognitivo ali, de entendimento, e identificar coisas no mundo sem treinamento humano ou controle. E aí, seguindo, oficiais da Marinha demonstrando uma forma preliminar deste dispositivo lá em Washington, capital dos Estados Unidos, disseram que eles hesitaram em chamá-la de máquina porque era tão parecido com um ser humano sem vida. E aí tem algumas coisas bem curiosas, Primeiro que são oficiais da Marinha que estão falando, Então você está vendo aí a Marinha americana financiando um tipo de pesquisa que deu origem aos perceptrons, que é a base das redes neurais. Fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre o que é uma rede neural artificial, explicando lá que tipo de conta, que tipo de coisa acontece ali, como que ela aprende, e eu falo sobre o perceptron. Então algo que é tão relevante pra gente no mundo atual, sendo feito por pesquisa na Marinha. Eu inclusive fui militar da Marinha aqui no Brasil e fui militar do Exército também, eu fiz o Instituto Militar de Engenharia, então poderia estar trabalhando em termos de pesquisa e desenvolvimento nas Forças Armadas, no Exército, mas eu não vejo hoje em dia a gente desenvolvendo qualquer tipo de pesquisa, que poderia desencadear em algo tão transformador, poderoso assim, nas Forças Armadas, pelo menos não nas Forças Armadas brasileiras. E aí, seguindo aqui no texto,
A gente tem aqui o Dr. Frank Rosenblatt, né, que é pesquisador, né, psicólogo do Laboratório Aeronáutico de Cornell, no estado de Nova York. Ele é o designer, né, o projetista, né, quem projetou ali o Perceptron, foi ele que conduziu essa apresentação. A máquina, ele disse, seria o primeiro dispositivo eletrônico a pensar como o cérebro humano. Cara, olha os verbos que a galera tá usando, né? 1958, o quê? 70 anos atrás, não é? Pensar como um ser humano. Perceptrons will make mistakes at first. Então, os perceptrons primeiro vão errar, mas eles vão grow wiser, né? Tipo assim, vão se tornar mais sábios, vão aprender à medida que ganham experiência, ele disse. O primeiro Perceptron, que vai custar cerca de $100 mil, vai ter cerca de 1000 células associativas eletrônicas recebendo impulsos elétricos de um dispositivo que é parecido com um olho, né? Eye-like Scanning Device, então um dispositivo de scan, de imageamento, talvez seja essa a tradução, parecido com um olho, que tem 400 células, fotocélulas, deve ser isso mesmo, né? Ok, não tenho muita noção de quanto que valia, né, 100 mil naquela época, certamente era bem mais, mas não me parece tanto dinheiro assim, né? Uma pesquisa que poderia, sei lá, custar milhões hoje. Então, o cérebro humano tem cerca de 10 bilhões de células responsivas, né? Incluindo 100 milhões de conexões com o olho. E é curioso que eles estão fazendo esse contraponto, né, de números. Eu não sei se está de uma forma só apresentativa, porque assim, quando eu faço essa comparação, me parece muito pouco, né? Eu não sei o que eles esperavam com isso, porque se eles estão falando que o cérebro humano tem 10 bilhões de células, e eles estão fazendo um dispositivo que vai ter 1000 células conectadas ali, ele vai receber dados de um scan, tipo olho, e só no olho a gente tem tipo 100 milhões, parece que, bom, certamente está superestimando quando ele usa a palavra pensar, né? Mas assim, de 1000 para 100 milhões, né, ou 10 bilhões, parece que essa máquina está muito, muito aquém em números de células, né, em relação a gente. E aí, continuando, aqui, diferença reconhecida. Então, o conceito de Perceptron foi demonstrado num computador IBM 704 de $2 milhões desse Weather Bureau, que é tipo um escritório do clima, né, do tempo, mas tempo, né, no sentido meteorológico, assim. Num experimento, esse computador aí 704 mostrou 100 quadrados que foram colocados, né, posicionados aleatoriamente, ou na esquerda ou na direita de um certo campo. Em 100 testes, 100 trials, ali, 100 tentativas, ele foi capaz de dizer, entre aspas, corretamente 97... Tá, então assim, fizeram 100 testes e em 97 deles, esse dispositivo aí, né, esse Perceptron demonstrado nesse computador, ele foi capaz de dizer se ele estava na esquerda ou na direita corretamente. Tá? Então é isso que está falando aqui, né? Situated on the right or left. E aí o Dr. Rosenblatt disse que depois de ter visto apenas 34 quadradinhos, o dispositivo aprendeu a reconhecer a diferença entre direita e esquerda. Quase como do jeito que uma criança aprende. Cara, então isso aqui é muito louco, porque olha só, a gente tá hoje, né, 2024 aí falando sobre AGI, né, Artificial Generalized Intelligence, né, inteligência artificial geral. Tem a OpenAI, né, que nasceu com esse objetivo de criar uma inteligência artificial geral, e outras empresas, principalmente, né, Big Techs. Eu já vi, inclusive, vagas falando assim, isso aqui é pro time de AGI. Tá? E, cara, em 1958 a galera tava pensando que eles já estavam chegando num nível desses, né? Que eles estavam construindo uma máquina capaz de pensar como ser humano. E, inclusive, eles estão colocando aqui algumas coisas fortes que hoje a gente sabe que não é verdade, claro, não só pelos resultados dessas coisas, mas também pelo que a gente tem visto da forma como são treinados os modelos de aprendizado de máquina mesmo, né? Então, quando esse Dr. Rosenblatt aqui fala que ele está aprendendo tal como uma criança, né, quase como uma criança, cara, nenhum pesquisador hoje em dia vai concordar, né, com ele. Então, na verdade, hoje em dia, essa é inclusive a coisa que a gente fala sobre a falha da inteligência artificial, que tipo, há muitas tarefas que são muito simples para uma criança de 5 anos fazer, mas que são muito complicadas para uma máquina fazer, e que a forma como ela aprende não tem nada a ver, né, porque uma criança, a gente, né, ser humano, a gente consegue aprender por associação as coisas de uma maneira que, sei lá, se eu te ensino um certo jogo,
como damas, você não precisa ver 1 milhão de jogos de dama para você começar a jogar dama e pegar ideias, né? Começar a usar coisas de repertório para criar jogadas, etc. Né? Enquanto um computador você precisa treinar ele, e se você treinou ele para dama e depois você vai apresentar xadrez, você vai ter que mostrar 1 milhão, sei lá, uma grande quantidade de jogos de xadrez para ele conseguir aprender as regras daquele jogo, né? Enquanto a gente consegue transportar esses conhecimentos, né, de áreas diferentes. Então, muito curioso, né, que as pessoas tivessem uma perspectiva bastante diferente. Claro, a área está surgindo ali, né, eles estão criando esse negócio, mas também me pergunto se não é também um certo exagero para aparecer mesmo, né, marketing, enfim, isso aqui é uma coisa de jornal, vai saber como é que foi a entrevista lá com o jornalista. Aí quando tiver completamente desenvolvido, o Perceptron será projetado para se lembrar de imagens e informações que ele mesmo percebeu, né? Ele mesmo sentiu ali, né, do ambiente. Enquanto computadores comuns, né, ordinary computers, lembram-se apenas daquilo que é fornecido a eles na forma desses punch cards ou fitas. Então assim, imagina que punch card seja cartão perfurado, né, em inglês, e magnetic tape é fita magnética. Então os computadores ordinários, os normais, eles só se lembram daquilo que está salvo, seja num cartão perfurado ou numa fita magnética, enquanto os perceptors seriam capazes de se lembrar daquilo que eles experimentaram, né, tal como um ser humano. E aí later perceptrons, ou seja, uma próxima geração, né, perceptrons aí no futuro, disse o Dr. Rosenblatt, serão capazes de reconhecer pessoas e chamá-las pelo nome. Bom, de certa forma, está certo, né? Assim, a gente hoje, a parte de visão computacional, que inclusive é capaz de reconhecer pessoas, né? A gente tem reconhecimento facial, a gente consegue localizar pessoas, inclusive, dentro de uma cena e tal. Tudo feito em cima de redes neurais, né? Redes neurais artificiais que tem por base o Perceptron. Mas, enfim. Printed pages, longhand letters. Vamos lá, o que é isso aqui? Páginas impressas, letras, né, manuscritas e até mesmo comandos de voz estão dentro do alcance, né, de coisas que ele espera que os perceptors sejam capazes de lidar, né? Everything is rich, né, dentro do alcance do perceptor. Apenas mais um passo de desenvolvimento, um passo difícil, ele disse, é necessário para que o dispositivo seja capaz de ouvir em uma língua e instantaneamente traduzir aquela fala, né, ou escrita para outra língua. Então olha só, cara, faz 70 anos quase aí que a gente está sonhando, né? Talvez até mais do que isso, porque enfim, ele pode estar vendendo isso aqui porque outras pessoas no passado já falaram, né, já estavam pensando nesse problema. Certamente na ficção científica, né? Coisas aí como o Peixe Babel, inclusive dá nome ao canal, né, da Mila e da Vivi, já existiam, né? Então, você vê aí quanto tempo a gente está pensando em ter um dispositivo capaz de traduzir áudio, né, do discurso ou textos escritos em tempo real. E hoje a gente tem mais ou menos isso, né? Então, a parte de tradução de texto está funcionando muito bem aí, com o Google Tradutor, que antes era motivo de piada, né, e também ChatGPT, esses tipos de modelos de linguagem. E a parte de áudio, né, a gente consegue também em tempo real fazer a transcrição do texto falado, né, da fala para texto, né, e você pode partir dali, texto, fazer esse tipo de tradução, né. Eu acho que não está tão difundida ainda as ferramentas, mas a gente está chegando lá, né, chegando no momento que essas coisas vão estar bem práticas. Aí vem aqui, self-reproduction, né? Então, assim, autorreprodução. A princípio, o Dr. Rosenblatt disse que seria possível construir perceptrons que poderiam se reproduzir numa linha de montagem e que seriam conscientes da própria existência. Cara, o hype estava alto, a galera estava criando muito, né? Consciência é uma coisa que a gente até hoje não sabe muito bem, não entende muito bem, né? Algumas pessoas acham que, enfim, AGI e tal, essas coisas vão ser conscientes, que a gente vai conseguir criar esses seres artificiais conscientes. Eu, particularmente, não estou muito convencido disso ainda, mas, enfim, não sei também, né, muito bem o que é consciência, o que a gente considera consciente. Acho que existe, inclusive, uma linha um pouco emocional e até arbitrária, assim, né, do que a gente pode falar a respeito disso, porque pensa só, todo mundo hoje
reproduz, né, e fala, ChatGPT não aprende, né? ChatGPT ele está reproduzindo coisas que encontrou pela internet, né? Porque ele foi treinado aí nessa grande base de textos, de coisas que a gente mesmo na humanidade escreveu e tal. Então é como se fosse um papagaio, né? Tem até a coisa lá dos papagaios estocásticos lá, e enfim, deu uma treta. Mas pensa só, se você tivesse um cachorro que agisse, né, conseguisse se expressar como o ChatGPT, ainda que você soubesse que ele está fazendo coisas de repente por imitação e tal como um papagaio, né, guardando as devidas proporções, eu acho que você diria que você tem um cachorro muito inteligente, né, que é um cachorro que, porra, tem uma inteligência aí, sei lá, quase humana, que você consegue se comunicar e conversar com aquele cachorro e tal, se daria um significado diferente, né, pelo fato dele ser orgânico, né, dele não ser uma máquina. Então, também não sei se algum dia a gente encontrasse consciência na coisa ali, né, artificial, se a gente diria que é realmente consciência, mesmo estando numa máquina, ou se a gente não seria nem capaz, né, de perceber isso também. Então, complicado, né, tem umas questões bem complicadas aí. Então aqui, Perceptron, como foi apontado, needs no priming. Não sei o que é priming, né? Mas o Perceptron não precisa desse priming. Que palavra é essa em inglês? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui pelo contexto. Não é necessário introduzi-lo ao seu entorno e circunstâncias, né? Contexto. Gravar os dados envolvidos e então armazená-los para futura comparação, como no caso dos cérebros mecânicos atuais. Não sei ao que ele se refere, o que ele chama aqui de cérebro mecânico atual, né? Na década de 50. Então ele literalmente ensina a si mesmo, né? Aprende sozinho, né? Teach itself, a reconhecer objetos na primeira vez que ele os encontra. Então esse priming deve ter relação aí com essa preparação, né, de aprendizado. Então estou falando que o Perceptron consegue aprender sozinho na primeira vez que encontra certos objetos. Então ele usa uma câmera eye lens to scan objects or survey situation. Uma câmera lente de olho para escanear. Bom, dá para entender que ele usa algum dispositivo visual, né, câmera para receber essas imagens e escanear, né, observar objetos ou survey situations, né, então ter uma ideia, né, um panorama de situações. O negócio do inglês ser invertido, né, meio chato, que você vai lendo, você precisa ler mais na frente para depois conseguir entender, quando você vai lendo ao mesmo tempo, né. Tá, então assim, ele usa um sistema, né, visual ali para entender objetos do seu ambiente e um sistema de impulsos elétricos que foi simulado, né, assim, ele segue um certo padrão segundo o que o cérebro humano faz para interpretar sistemas elétricos, né? E aí eu acho que essa é uma afirmação também muito forte, porque até hoje, tudo bem, a gente tem vários conhecimentos aí sobre o cérebro humano atual, mas a gente não decodificou completamente o cérebro, né? Então afirmar em 1958 que se construiu uma máquina que simula, né, ou que segue fielmente ali o processo de decodificação de informação, né, do cérebro humano é uma afirmação muito forte. E aí, para finalizar, a Marinha disse que iria utilizar o princípio, imagino que seja o fundamento, a base aí que a gente estava discutindo, para construir as primeiras máquinas pensantes, né, desse tipo Perceptron, os primeiros Perceptrons, máquinas pensantes, que seriam capazes de ler ou escrever. E aí terminou, não sei se terminou a reportagem, se terminou só essa capinha, mas já é uma coisa interessante aí pra gente discutir, né? Então veja só, tem aí cerca de 70 anos que a gente está discutindo as mesmas possibilidades, né? Os mesmos problemas no sentido amplo, né? De tipo, construir máquinas capazes de pensar como seres humanos, ou máquinas que aprendem como humanos, que são capazes de aprender sozinhas, visualizar, ler, escrever, traduzir, fazer, né, certas tarefas que a gente julga inteligente. E é muito curioso realmente que não só os problemas estavam sendo enunciados ali, como eles achavam que tinham a solução, né? Que já estavam resolvendo, que sei lá, no próximo ano ou uma próxima geração, logo ali eles iriam ser capazes de ter essas soluções, né, desses problemas. Talvez essas grandes promessas, né, esse marketing bem agressivo ou ambicioso, possa ter sido parte das razões pelas quais a gente viu aquele inverno das redes neurais, né? Então, não sei se você sabe, mas a gente está falando aqui de 1958 e teve depois um período aí, não vou lembrar exatamente as décadas, em que as pesquisas sobre redes neurais elas simplesmente minguaram,
né? A galera parou de investir, achou que a inteligência artificial iria sair mais por técnicas simbólicas, outros tipos de algoritmos que precisavam de mais ingerência humana, né? Então não era essa linha de aprendizado de máquina, de dados, etc. Era uma coisa mais vamos desenhar algoritmos específicos, vamos desenhar features específicas, né? Inclusive, quando eu comecei a estudar sobre visão computacional, em 2012, a gente via, estudava nos cursos, inclusive nas áreas de mestrado, doutorado e tal, predominantemente técnicas clássicas, em que você realmente tinha que pensar e usar alguns algoritmos específicos, né, para cada problema, né? Então, algoritmos específicos para cada problema. A parte de aprendizado de máquina era bem restrita a algumas coisas em particulares. Então, depois que você já desenhou algumas features e tal, e que ia resolver algum probleminha de classificação, você aplicava um SVM, uma coisa assim. Não era majoritário ou difundido, como é hoje, a aplicação de redes neurais, né? Mas nessa época era um momento que estava perto de virar, né? E ali em 2014, quando eu estava me formando, é um momento que eu lembro que essa coisa estava ficando bem aquecida, né? Na verdade, em 2013, eu fui para a França, para a Telecom Paris Tech, e lá eu já vi um pouco dessas coisas de aprendizado de máquina, um pouquinho de redes neurais, mas ainda assim não era uma coisa, né, tipo, isso aqui é o que a gente vai utilizar para resolver os problemas, tá? Principalmente problemas de imagens, assim, eu vi várias técnicas bem clássicas mesmo nos cursos de visão que eu fiz lá. Mas eu, olhando, né, em retrospecto, eu sei que em 2014 saiu, por exemplo, as redes neurais generativas adversárias, né, as GANs, que são um modelo generativo aí que foi, né, bem poderoso, a gente ficou utilizando bastante tempo até ter os modelos de difusão agora, também são baseados, né, em redes neurais. E também teve redes neurais atingindo o estado da arte em diversos problemas de visão computacional, né, principalmente ali na parte de detecção e classificação, né, de objetos. Então teve aí ImageNet, o dataset que a Fei Li, né, encabeçou aí a construção, e aquele desafio, né, que ano a ano foi mostrando novas arquiteturas que iam atingir resultados melhores, né. Espero que você tenha achado interessante, eu particularmente gostei bastante, eu gosto dessa parte histórica da tecnologia, e se você quiser ver mais conteúdos como esse, você comenta aí com a hashtag ReactIA. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.